palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Jesus, mais um tempo com Deus, sim, de aprendizado, de ensino, de reflexão na palavra de Deus. Aleluia! Então, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, o versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Glória a Jesus! É tão bom a gente vendo aqui, compreendendo através da carta aos Romanos, como que o crente, o discípulo, ele deve viver, ele deve entender a fé e ele deve anunciar a fé. E aqui o apóstolo Paulo, após dizer que a nossa mente tem que ser transformada, ali nos primeiros versículos deste capítulo, ele diz então que nós devemos apegar ao bem e que o amor não pode ser falso, ele não pode ser hipócrita, nós não podemos andar em fingimento, mas sim na verdade. Então vamos ver o que os próximos versículos falam sobre apegar ao bem, praticar ao bem. Do que Paulo estava falando? Versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ele está dizendo, ame de forma cordial, de forma verdadeira entre os irmãos, sim, preferindo-vos em honra uns aos outros, ou seja, de forma que um honre ao outro num convívio sadio entre os irmãos, não só de palavras, mas também de atitudes, com preocupações. E a gente tem exemplos assim, ali em Atos, no capítulo 2, como viviam os convertidos. E aqui o apóstolo Paulo, ele orienta, não é, que a igreja do Senhor tenha este amor, esse entendimento, sabendo que aquele que consegue fazer isso é aquele que entregou sua vida verdadeiramente para o Senhor Jesus e não tem na igreja, não é ali um lugar de passeio, mas de convívio, um membro convivendo bem um com o outro, assim todo o corpo vai funcionar. No versículo 11, no zelo não sejais remissos. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ele falou, sirva ao Senhor. O lugar de vocês não é sentado no banco o tempo todo, mas procure servir ao Senhor. Sim, zelosos, não seja remisso, mas seja fervoroso de espírito. Vai e faz em nome de Jesus, com a motivação certa. Então o apóstolo estava dizendo para a igreja, sejam fervorosos de espírito e sirva ao Senhor com alegria. E como que a gente serve ao Senhor? Se envolvendo nas coisas dele e servindo as pessoas que estão à nossa volta ou aqueles que o Senhor, colocar ali para a gente poder servir, que é orar, falar da palavra de Deus, sim, levar algo, promover alguma coisa para o bem daquela pessoa, amando do Senhor nosso Deus, claro, sem querer nada em troca, pelo contrário, querendo sim levar a palavra de Jesus até as vidas. Versículo 12, regozijai-vos na esperança. Fique alegre, se alegre na esperança, igreja. Sede pacientes na tribulação, a tribulação acontece. Mesmo que os outros evangelhos que estão sendo pregados por aí diz que não tem tribulação, pelo contrário, tem a campanha para sair da tribulação e falou, tenha paciência na tribulação, ela vai passar, fique firme, deixe a fé, vir ali em seu coração. Ele falou, na oração perseverante, vai orar. Ele falou, uma igreja é a igreja que está sempre em constante oração. É claro que você pode tirar um tempo de oração, mas pode estar em espírito de oração, sempre falando ao Pai acerca de tantas coisas. Versículo 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Ele diz que um possa ali ajudar o outro, sejam pessoas hospitaleiras, recebam as outras pessoas
aí em nome de Jesus, compartilhai as necessidades, desde que cada um possa ajudar um ali ao outro dentro das suas necessidades. Querido, tudo tem evoluído tanto, a tecnologia, mas nós precisamos voltar para esse modelo antigo de igreja, não é? Hoje todo mundo quer ter megas igrejas, quer crescer, não tem problema, crescimento, ali em Atos, e crescia em número, né? Você leu muitas vezes ali em Atos isso, crescia em número também, mas eu penso que esse crescimento não pode acontecer de forma que as pessoas não sejam pastoreadas, cuidadas. Então, se crescer, vai crescer também a liderança, vai crescer também ali o pastoreio, não é? Para que sempre num grupo pequeno de pessoas possa ali o evangelho crescer e as pessoas com qualidade serem assistidas, e não nessa loucura toda, em megas e megas e megas estruturas. Então é buscar a direção do Senhor, porque Ele tem a direção dele para todas as áreas e situações também que são específicas e não modelos. Hoje em dia não se copia muito modelos de igreja da Austrália e de outros lugares, mas a gente tem que entender que cada caso às vezes é um caso, não dá para implantar uma coisa que funcione em determinado lugar em outra. Dá para implantar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o que deve ser implantado no dia a dia da igreja. Abençoai os que vos perseguem. O que é? Esta é a realidade do reino de Deus. Abençoai e não amaldiçoeis. Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados para amaldiçoar, e sim para abençoar as pessoas, orar por elas, para que elas se resolvam, principalmente se convertam e sejam salvos. Versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Às vezes a igreja de Cristo tem dificuldade de se alegrar com aquele que se alegra. Quando é um dia de velório, chora todo mundo, ora todo mundo, mas quando alguém se destaca, alguém fica com inveja, fica triste, mas isso é obra da carne. Ele falou, vamos viver ao contrário? Alegrai-vos com os que se alegram. Então, se alguém que congrega com você, é membro do corpo com você, alguém que está junto com você, vai te contar algo que aconteceu de Deus na vida dele, se alegre em nome de Jesus. Amém? Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. Aqui Paulo repassando o ensino de Salomão. Não sejais sábios aos próprios olhos, né? Esteja com aquele que é simples de coração. Não seja orgulhoso. Ele está dizendo que valores importantes nós precisamos ter hoje. Mas normalmente nós preferimos aquelas pregações que tiram a gente do chão e que planta muita coisa na nossa emoção, na nossa alma, e segunda-feira nada acontece. Mas a realidade é a prática. 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos. Outro dia falamos aqui sobre o esforço, você se lembra? Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Faça uma visita, ore, ligue para alguém, evangelize alguém, procure saber das necessidades do próximo. Vamos ser igreja, não é? Vamos fazer a diferença da maioria das pessoas. Versículo 18, se possível, falou o apóstolo Paulo, quanto depender de vós, tende paz com todos, né? Hebreus também fala sobre isso. Olha, se possível, tende paz com todos, porque vai chegar alguém que vai querer brigar com você de graça. Não brigue com ele, não. Se possível, faça o que está aqui na palavra. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então está dizendo, não vingue você, dê lugar à ira de... Deixa isso com Deus, nós não nascemos para vingar, ok? Ore, perdoe, o evangelho é este. Versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ele vai ficar desorientado e quem sabe se rende ao evangelho. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Orientações valiosas do Senhor Jesus através da vida de Paulo, que continuou, não é, falando aqui sobre o evangelho e orientando a igreja que estava em Roma. Que essa orientação caia como luva na nossa vida,
nesses tempos de hoje, que muitos estão congregando no mesmo lugar, mas não se conhecem, estão olhando para o próprio umbigo e para qual é o milagre da vez, qual é a campanha da vez, mas na verdade estamos deixando a prática de ser a igreja um para com o outro. E a luta é para que isso não se perca. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Se a gente for olhar para a tecnologia, para tudo, vai se perder. Mas a palavra de Deus ela não passa justamente porque o Senhor quer que nós voltemos a ela no nosso modo de ser a igreja de Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.